A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 21º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Protegendo a sua igreja. Nossa leitura está em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que diz: Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida e em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento fala mais a esse respeito do que do céu ou do inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. É a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada na terra é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. A Bíblia diz: faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo nos diz: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como crentes, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. É nesses temas e não em nossas diferenças pessoais que devemos nos concentrar. Devemos nos lembrar que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, deveríamos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. Segundo, seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é passividade. Maturidade é conviver com essa tensão. Outros crentes irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são a sua família, mesmo quando não agem desse jeito, e você não pode simplesmente abandoná-los. Ao invés disso, Deus nos disse: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há em vocês. Terceiro, prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir.
Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que o outro crente está fazendo na fé e com sincera convicção, está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar ou desprezar crentes com convicções distintas das nossas. Por que então você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Quarto, recuse-se dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofoca é errado e não deve nem ouvi-las, se quiser proteger sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha a coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos à fofoca, Deus diz que você é um criador de casos. Criadores de casos ouvem criadores de casos. Esses são os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmos. Quinto, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos, além dos princípios mencionados no vídeo anterior. Jesus deu à igreja um processo simples dividido em 3 etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, ao invés de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. Isso só torna o assunto mais grave. Ao invés disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida. Sexto, apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja durante conflitos interpessoais. Esse é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis os seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para os sobrecarregar. Por que tornar as coisas difíceis para eles? Os pastores algum dia estarão perante Deus e terão de prestar contas de como zelaram por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Mas você também terá de prestar contas. Você prestará contas a Deus sobre a forma que seguiu seus líderes. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Um versículo para memorizar: portanto,
Concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. Uma pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica neste exato momento? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento. Queremos Te dar graças pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela oportunidade de levantar mais um dia. Senhor, nos molda, nos ensina como colocar-nos à disposição para proteger a Tua igreja. Que possamos ser pacificadores, aqueles que ajudam a trazer paz em meio a conflitos, que nós possamos ver a ação do Senhor de forma especial e extraordinária sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e as suas famílias. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.